Hello guys, how are you? Teacher Vini here. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a falar no passado. Exatamente. Vocês já conhecem até o momento dois tempos verbais, né? O Simple Present e o Present Continuous. Se você não sabe do que eu tô falando, volta umas aulas aí para você poder ficar inteirado sobre o assunto. Agora a gente vai falar sobre o nosso terceiro tempo verbal. 3 de 12, hein? Porque são 12 tempos que tem aí na língua inglesa. Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, saber sobre passado é que existem dois grandes mundos de verbos, tá? Existem verbos regulares, que significa aí a maioria dos verbos, 90%, e é muito fácil. A gente só coloca aí uma terminação ed. Então, por exemplo, work, worked, study, studied, cry, cried. Então, muito simples, muito fácil, é só colocar ed na terminação. E detalhe, todos os pronomes, I, you, he, she, it, we, you, go, they, a conjugação é a mesma. Então é I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, everybody worked. Muito bom, né? Só que aí existe o segundo mundo, que são os verbos irregulares. Os verbos irregulares, gente, não tem jeito, tá? A gente tem que memorizar, é bem diferente. Geralmente, os professores de inglês das escolas tradicionais, eles dão um marca-livro, né? Onde tem ali o infinitivo, o passado e o particípio passado. Que a gente vai ter que praticar, gente, fazer exercícios, vivenciar a língua, mas eu vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o verbo go vira went. O verbo buy vira bought. O verbo do vira did. O verbo bring vira brought. O verbo have vira had. E o verbo to be vira was ou were. Vamos falar um pouquinho especificamente sobre o verbo to be? Como é que é a conjugação? No presente, I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. No passado, a gente fala I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Ok? Memorize então a conjugação aí do verbo to be. Agora, dos outros verbos irregulares, é a mesma coisa. A gente vai utilizar a mesma sequência de verbo para todos os pronomes. Então, I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went, or they went. Ufa, bastante coisa, né? Mas calma que tem mais. Vocês sabem que a gente tem aí as frases afirmativas, negativas ou interrogativas. No Simple Present, a gente utilizava do, don't, does e doesn't. Para o Simple Past, a gente só vai utilizar o did para perguntas e o didn't para as negações. Então, por exemplo, I went to the mall yesterday. Qual é o meu verbo principal? É o verbo went, certo? Então, ele é um verbo daquele mundo de verbos fracos. A gente já conversou sobre isso. Existem verbos fortes e verbos fracos. Os verbos fortes são verbos autônomos, eles são autossuficientes, eles se afirmam, se negam e se perguntam. Já os verbos fracos, eles precisam de auxiliares para poder fazer a pergunta e para poder se negar. A gente sabe que o verbo went, ele é um verbo fraco. Então, automaticamente, vai precisar utilizar o did e o didn't nas frases negativas e interrogativas. Então, vamos lá, vamos ver isso como exemplo. I went to the mall yesterday. I didn't go to the mall yesterday. Perceba, eu coloquei o auxiliar no passado. Automaticamente, o verbo voltou para sua maneira natural. É um pleonasmo, não existe eu ter auxiliar no passado e verbo no passado. I didn't went, não existe. É a mesma coisa para fazer a pergunta. Did I go to the mall yesterday? Teacher, então basicamente eu só utilizei o verbo conjugado na frase afirmativa. Sim, é isso mesmo. Vamos a um outro exemplo.
She bought flowers last week. Ok, o verbo principal é o verbo bought, é um verbo fraco, então vamos colocar o auxiliar. She didn't buy flowers last week. Did she buy flowers last week? Você percebeu? Teve a mudança aí, uma vez que eu utilizei os auxiliares de negação e de pergunta. Vamos agora a uma frase com o verbo to be, que é o verbo forte, né? I was tired yesterday. Como é um verbo forte, eu não vou precisar utilizar auxiliares. I wasn't tired yesterday. Was I tired yesterday? They were happy. They weren't happy. Were they happy? Então, sim, gente, a gente vai ter que memorizar essa listinha de regulares e irregulares e a gente vai ter que repassar quando é o verbo forte e quando é o verbo fraco. Tudo bem? Vamos aí agora a alguns advérbios, né? Expressões que são utilizados aí no espectro de passado. Então a gente tem yesterday, last week, last night, last summer, 2 days ago, etc. Ok? Acho que agora você já tá aí craque no passado. A gente vai fazer alguns exercícios juntos depois, para que vocês consigam ter essa praticidade e consigam desenvolver de uma maneira bacana a matéria, tá bom? Para mais dicas, me segue aí no meu Instagram profissional, @teachervinifaro. Thank you very much and I see you next class.